Você já viveu um momento em que tudo parecia certo, alinhado, perfeito, e de repente, como se alguém tivesse batido a porta na sua cara, tudo acabou? Talvez fosse um emprego pelo qual você orou, um relacionamento no qual você investiu anos, um projeto que parecia ter a bênção de Deus e, sem aviso, a porta se fechou. O som desse fechamento ecoa na alma. É como se o chão sumisse debaixo dos pés. E o pior, não há explicação imediata. É nesse silêncio que muitas perguntas surgem. Por que, Senhor? Eu fiz algo errado? O Senhor me abandonou? Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já está abrindo outra, muito maior, muito melhor, e que esse fechamento é parte do seu plano perfeito para você? Antes de continuar, escreva nos comentários: eu confio no que Deus preparou para mim. Essa frase é mais do que palavras, é um posicionamento. É você dizendo, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu creio que Deus sabe o que está fazendo e que não me deixará sem saída. Quando você escreve, você sela no mundo espiritual que sua fé não está nas circunstâncias, mas no Senhor que as controla. Deus nunca age ao acaso. Ele vê o que você não vê. Nós enxergamos apenas o momento presente. Ele enxerga o quadro inteiro. O que para nós parece perda, para Ele pode ser livramento. A porta que hoje você chora por estar fechada pode ser a mesma que, se tivesse ficado aberta, teria te levado a uma ferida da qual você levaria anos para se recuperar. Deus, em seu amor, intervém antes que a destruição aconteça. E muitas vezes, sua intervenção vem no formato de um não, ou de uma porta que se fecha diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo é prova disso. Em Atos 16, ele e sua equipe tentaram pregar em certas regiões, mas o Espírito Santo os impediu 2 vezes. Não foi por falta de capacidade, nem por preguiça, mas porque Deus tinha um plano específico. A Macedônia precisava ouvir a mensagem. Imagine se Paulo tivesse insistido, tentando forçar a entrada onde Deus não queria. Ele teria perdido a oportunidade de cumprir exatamente o propósito para aquele tempo. Às vezes, a porta que Deus fecha hoje é o caminho que Ele usa para te levar até a porta certa amanhã. Talvez agora você esteja exatamente nesse ponto, diante de uma porta fechada. Você bateu, insistiu, orou e nada. Está cansado, frustrado, tentando entender o que deu errado. Mas a verdade é que pode não haver erro, pode haver apenas direção. Deus está redirecionando seus passos para algo que você ainda não consegue ver. Ele está te livrando de armadilhas invisíveis, de situações que pareciam boas, mas que no futuro se revelariam destrutivas. E para fazer isso, Ele precisa fechar o que hoje te dá segurança, para abrir o que vai te dar vida. Comente agora: eu creio que Deus tem algo melhor para mim. Não é sobre negar a dor, é sobre afirmar a fé em meio a ela. É sobre dizer: eu sinto, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Quando Deus fecha uma porta, é sinal de que a estação mudou. O povo de Israel viveu isso no deserto. Quando a nuvem e a coluna de fogo se moviam, era hora de levantar o acampamento. Quem insistisse em ficar para trás, ficava fora da proteção. Permanecer onde Deus já não está agindo é permanecer em um lugar sem vida. Muitas vezes estamos tão apegados a uma fase, a uma pessoa ou a um lugar que não percebemos que Deus já se moveu. E para que a gente vá junto, Ele precisa fechar a porta atrás de nós. José é outro exemplo poderoso. Ele sonhou que governaria, mas antes de chegar ao palácio, viu portas se fecharem de forma brutal. Foi vendido pelos irmãos, perdeu a liberdade, foi injustamente acusado, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Cada porta fechada parecia um golpe contra o sonho. Mas, na verdade, eram degraus.
degraus que o levaram ao lugar exato que Deus havia preparado. Se José tivesse ficado preso à dor de cada fechamento, teria desistido antes de ver a porta do trono se abrir. Às vezes, o fechamento de uma porta é também um tempo de preparação. Deus sabe que para receber o novo, precisamos estar prontos. E nem sempre estamos. Há feridas que precisam ser curadas, áreas que precisam ser fortalecidas, dependências que precisam ser quebradas. Se Ele te der cedo demais o que você pede, você pode não saber sustentar. O fechamento, então, se torna um presente disfarçado. Um presente que prepara o seu caráter para o peso da nova porta que vai se abrir. Talvez a sua porta fechada seja um relacionamento que acabou, e você sente como se tivesse perdido o chão. Ou talvez seja um emprego que você amava e que de repente não existe mais. Talvez seja um sonho que depois de anos de trabalho simplesmente não avançou. Seja o que for, eu quero te dizer, Deus não está te punindo, Ele está te protegendo, Ele está te alinhando com um propósito maior. Quando Deus fecha uma porta, não perca tempo encarando a maçaneta. Olhe para Ele. Peça novos olhos para enxergar onde a próxima porta está se abrindo. Às vezes, essa porta não estará no mesmo corredor. Ela pode estar em um lugar completamente diferente, exigindo que você caminhe por caminhos que nunca percorreu. Mas lembre-se, a mão que fechou é a mesma que vai abrir. Escreva nos comentários: eu confio no tempo e no plano de Deus. E enquanto escreve, declare no seu coração: Senhor, eu entrego a Ti as portas que se fecharam. Eu creio que o que o Senhor está preparando é melhor do que aquilo que eu perdi. O que está por vir vai justificar cada lágrima, cada espera, cada oração. A porta que Deus está prestes a abrir não será pequena. Ela será grande o suficiente para você entrar e levar tudo o que aprendeu no caminho. Ela será forte o suficiente para suportar o peso do propósito que Ele tem para você. Então, quando uma porta se fechar, não veja isso como um fim. Veja como o início de algo novo, algo que você ainda não consegue imaginar, mas que já está escrito por Deus, porque Ele nunca fecha uma porta sem já ter preparado a próxima. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você não sabe? Talvez essa seja exatamente a confirmação que essa pessoa pediu em oração. E lembre-se, o que Deus tem para você sempre será melhor do que o que você achou que queria. Confie.